Olá, sétimo ano B, bem-vindos a mais uma aula aqui no Class de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes complementos na página 129 do nosso livro. Antes da gente começar a responder os exercícios, eu acho importante a gente revisar um pouquinho o que é um pronome, porque às vezes a gente vai fazer uma atividade de transitividade verbal que envolve pronome e o problema não vai ser a matéria nova que a gente está aprendendo, e sim uma matéria que ficou para trás, que vocês já se esqueceram. Então agora eu quero recapitular com vocês o conteúdo de pronomes, principalmente os pronomes oblíquos, que é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora na página 129, 130 e 131. Vamos lá? O pronome é uma classe gramatical que tem o objetivo de acompanhar ou substituir um substantivo, ou seja, um nome. Então, por exemplo, quando você está escrevendo um texto e você colocou ali o nome de um personagem, para não ficar repetindo várias vezes esse mesmo nome, você pode, por exemplo, colocar um pronome no lugar daquele nome. Olha aqui o exemplo que eu coloquei no slide. O menino está lendo. Menino é um substantivo, é um nome, um substantivo comum. E aí eu coloquei de vermelho. Aqui embaixo, eu coloquei essa mesma frase e no lugar do substantivo menino, eu coloquei um pronome pessoal do caso reto, ele. Ou seja, eu substituí um nome por um pronome. E aí, por fim, eu tenho um terceiro exemplo, eu coloquei ali, aquele menino está lendo. Perceba agora que eu não eliminei o substantivo, eu não eliminei a palavra menino. Eu mantive essa palavra. Eu só coloquei um pronome acompanhando esse substantivo. Aquele menino está lendo. Aquele é um pronome demonstrativo. Foi usado para acompanhar um substantivo na minha oração. Como vocês podem ver, aqui eu coloquei uma lista bem grande de tipos diferentes de pronomes. Tem pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Foi até difícil encaixar minha cabeça aqui nesse espaço, quase que não coube. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o uso de pronomes oblíquos dentro de uma oração. Quais são os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo e assim por diante, tá bom? Então agora pode esquecer ali os demais, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Vamos lá. Observem agora o uso do pronome, gente, na prática. Isso aqui não está no livro ainda, só aqui no slide. Tenho dois exemplos que eu quero mostrar para vocês. Fizemos um bolo. Iremos comer o bolo mais tarde. Observe essa repetição. O bolo e bolo novamente. Para não ter essa repetição dentro de um texto, dentro de uma construção textual, é importante que você saiba usar o pronome. E aí eu vou escrever essa mesma frase evitando a repetição. Como é que fica? Fizemos um bolo, iremos comê-lo mais tarde, ok? Iremos comê-lo mais tarde. Então, esse lo, esse pronome oblíquo, ele tem o objetivo de evitar a repetição de um substantivo. Eu já falei bolo no começo. Não tem por que eu repetir novamente esse mesmo substantivo. Então, é para isso que eu vou usar um pronome oblíquo, para evitar a repetição desnecessária de uma palavra dentro de um texto. Exemplo 2. Gabrieva não entendeu a matéria. Ajudem Gabrieva. E aí, novamente, repetir ali o nome do personagem Gabrieva. E Gabrieva, não há necessidade. Muitas pessoas falam assim, Gabrieva não entendeu a matéria. Ajudem ela. Só que isso é informal, extremamente informal. Vamos usar um pronome oblíquo e respeitar as normas padrões da língua portuguesa. E aí vai ficar dessa forma. Deixa eu tirar minha cabeça aqui da frente, vou pôr em cima da Gabrieva. Gabrieva não entendeu a matéria. Ajudem na. E esse na tem o objetivo de evitar a repetição de um substantivo. Atenção, um pequeno detalhe antes da gente começar a fazer a atividade do livro. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, o, a, os, as, eles podem sofrer transformações dentro de uma oração. Como assim? Primeira coisa, se o verbo terminar com a letra R, letra S e letra Z,
Esse o, esse a, vai virar lo e lá. Olha o exemplo. Ele vai vender o carro. Vender terminou com R. Eu vou substituir esse o carro por um pronome oblíquo. Ele vai vender lo. Ok? A gente não fala ele vai vender o. Vendê-lo. Agora, se fosse ajudar ela, ajudá-la. Comprar a casa, comprá-la. Tá bom? E se o verbo terminar com som nasal, letra M, levaram, compraram, ajudaram, esse o a vai ficar no e na, ok? Vai ter uma tarefa relacionada a isso no livro. Então, olha o exemplo. Eles levaram o cachorro, levaram. Vou substituir o cachorro por um pronome. Levaram-no. Eles ajudaram a aluna. Ajudaram-na. Eles compraram o carro. Eles compraram-no. Beleza? Então, agora sim, nós estamos prontos para começar a atividade do nosso livro, página 129. Só lembra o seguinte, isso aqui tem que saber. O pronome pessoal do caso reto e oblíquo, nós vamos usar agora aqui nessa tarefa para evitar a repetição de uma palavra, de um substantivo dentro de um texto. Vamos lá, então. Página 129, nós vamos fazer juntinhos agora exercício número 14. Para isso, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse trecho aqui, daquele texto Em que mundo vivemos, afinal, da página 113. Observe aqui que eles destacaram, gente, um pronome oblíquo, ó, perder-las. Esse las aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Observe ali e eu quero que você fale para mim qual que é o termo ou expressão da frase que ele está substituindo. Qual que é o trecho ali que, para evitar a repetição, eles colocaram no lugar esse pronome? Observa lá. Imagine que, a partir de hoje, você fica proibido de andar pela rua, de frequentar a escola ou a faculdade, de ler sua revista preferida, de votar. A vida assim não lhe parece fora de compasso? Essas são algumas das conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano. E só a ideia de perdê-las, perder o quê? Perder o quê, gente? Já assume o peso de um atentado inaceitável à integridade das pessoas. São direitos que adquirimos ao longo da história e que já amadureceram a ponto de se universalizar. Ok? Vamos lá então. Pergunta A. O termo em destaque las nos remete a qual termo ou expressão que aparece anteriormente no trecho? E aí, descobriram? Remete-se a conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano. Então, para não ter que falar tudo isso de novo ali na frente, ele usou um pronome pessoal do caso oblíquo. Exercício letra B agora. Reescreva o trecho logo acima, substituindo o pronome oblíquo las por aquele a que ele se refere. Ou seja, a gente vai fazer ali aquela repetição. Vai ficar como? Essas são algumas das conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano. E só a ideia de perder. Perder o quê? Conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano já assume o peso reticências. Por que o autor, letra C, preferiu usar o las no lugar dessa expressão que está em verde ali? Conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano. Acabei de falar. Por que, gente, que foi importante ele colocar esse pronome las no lugar dessa frase toda ali? E aí, gente? Simplesmente para evitar a repetição da palavra conquistas, para evitar a repetição dessa expressão novamente. Não é necessário, não se faz necessário essa repetição. Letra D e última da página 129. Que função sintática o verbo perder exerce no trecho? Como assim, professora? Nós vamos classificar se o verbo perder ele é transitivo direto, intransitivo ou transitivo indireto. Lembra comigo, se ele é transitivo direto, não tem preposição. Se ele é indireto,
tem preposição. Fica a dica. Vamos lá, então observa. Só a ideia de perder. Perder o quê? Conquistas que a civilização levou séculos para incorporar ao cotidiano. Aqui, entre o verbo perder e o objeto, eu tenho uma preposição? Sim ou não? Acertou se você falou não. Não tenho preposição, ou seja, o verbo perder é um verbo transitivo direto. Não precisou de preposição. Professora, eu ainda estou com dúvida nisso. Calma que a gente vai revisar um pouquinho em sala de aula. E também tem alguns vídeos que ficaram para trás. Seria bom que você assistisse novamente para fixar bem a diferença, gente, entre um verbo transitivo direto e indireto. Antes da gente ir para a página 130, eu acho interessante você dar uma olhadinha nesse quadro aqui, ó, que está na minha cabeça ali, ó, no seu livro, falando um pouquinho sobre o objetivo, o papel de um pronome oblíquo dentro de um texto. Acabei de falar isso para vocês. Então, se ficou alguma dúvida, seria bom você ler esse quadro novamente, grifar aí na sua casa, que você aí vai fixar um pouquinho melhor esse conteúdo. Então, ali fala o seguinte, o pronome las, nesse contexto aqui, ó, perdê-las, tem o papel de objeto direto do verbo perder, ok? Perder o quê? As conquistas que a civilização. Então, esse las é um pronome oblíquo com a função de objeto direto. Toda vez que você usar esse pronome oblíquo, você vai estar, de alguma forma, evitando a repetição de uma palavra. Aqui do lado, eu coloquei uma listinha de pronomes oblíquos para vocês. Dá uma lida aí para relembrar a matéria do sexto ano. E vem comigo, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os pronomes oblíquos que vão ter papel de objeto indireto. Vamos! Observe na página 130 esse quadrinho que está aqui em cima. Eu vou deixar minha cabeça aqui no meio, depois eu vou arrastando ela e vou mudando ela de lugar, tá? Então, olha ali. Eles colocaram 3 frases, as 3 são praticamente iguais. Eles só mudaram o substantivo aqui, ó, no começo. Aqui eles colocaram uma conquista, depois eles colocaram um propósito e no terceiro e último são propósitos. Por que que eles fizeram isso? Para vocês observarem que toda vez que o substantivo vai para o feminino, o meu pronome tem que concordar com ele também no feminino. Agora, se o meu substantivo está no masculino, o pronome oblíquo também tem que estar no masculino. Tem que ter essa concordância. Então, olha ali. Essa é uma conquista. Uma conquista é feminino e singular. Consequentemente, perdê-la também veio no feminino e no singular. Então, uma conquista e perdê-la. O segundo exemplo, ele passou para o masculino. Ele trocou a palavra conquista por propósito. Esse é um propósito. E aí, lá na frente, como houve essa mudança, eu tenho que colocar aqui, ó, perdê-lo. Tem que estar no masculino, porque agora o meu substantivo também está no masculino. E no terceiro e último, eles colocaram no plural. A mesma frase ali, igualzinho à frase 2, eles repetiram, só que colocaram no plural a palavra propósito. Então, esses são propósitos. E aí, eu tenho que colocar o meu pronome também no plural. Perdê-los. Propósitos, perdê-los. Ok? Então, olha lá. Uma conquista, perdê-la. Um propósito, perdê-lo. São propósitos, perdê-los. E esse lá, lo e los são os 3 objetos diretos, tá bom? Objetos diretos. Vou tirar minha cabeça daqui, sai, Vivian, subir. E agora eu vou falar um pouquinho sobre objeto indireto. Como é que a gente vai encontrar um objeto indireto? Pega o marca-texto aí, gente, e marca ali, ó. Lhe e lhes. Toda vez que você encontrar ali esse lhe e esse lhes acompanhando um verbo, já sabe, esse lhe ou lhes vai ser um objeto indireto. Então, decora. Lá, lo, las, los, objeto direto. Lhe e lhes, objeto indireto. Ah, eu vou repetir, que tem alguém que não ouviu aí. Então, escuta de novo. Bem de perto, não repara o dente amarelo. Lo, lá, los, las, objeto direto. Lhe e lhes, objeto indireto, tá bom? Então, olha aqui o exemplo. Muitas vezes o cidadão repassa suas responsabilidades ao governo. E aí eu vou repetir essa expressão ali lá na frente,
ao governo e vou colocar no lugar o pronome lhe. Só o fato de repassar-lhe algo tão importante no processo democrático demonstra sua falta de interesse. Então, esse lhe é um objeto indireto. É como se eu falasse ali, ó, só o fato de repassar a ele. Esse a é uma preposição, a ele. Por isso que é um pronome oblíquo com papel de objeto indireto. Tá bom? Decore. Lo, lá, los, las são objetos diretos. Lhe e lhes, objetos indiretos. Ai, professora, ficou chato. É que eu tô com medo de vocês não decorarem, gente. Tô com medo. Confesso que estou com medo. Então, vamos lá. Vamos continuar agora a fazer os exercícios, né? Vamos lá. Exercício número 15, eu vou ficar aqui nessa posição para ficar com esse lacinho bonitinho na minha cabeça e vou ajudar vocês a responder essa atividade, já que o livro mandou, olha lá, com a ajuda do professor, faça a substituição necessária de modo a evitar a repetição do termo em destaque em cada uma das orações aqui abaixo. Eles já fizeram a letra A e a letra B, nós vamos só continuar. Olha o que eles fizeram. Letra A. Vou convidar meus pais para a festa. E aqui eu vou substituir esse meus pais por um pronome oblíquo. Observe que aqui eu não tenho nenhuma preposição, ou seja, vai ser um objeto direto. Objeto direto é o quê? Lo, lá, los, las. Então, vou convidá-los para a festa. Agora, B é preciso. Preciso dizer a meus pais sobre a festa. E aqui eu tenho uma preposição a. Nesse caso aqui não é um artigo, tá, gente? É uma preposição. Como eu tenho agora uma preposição, eu vou ter, consequentemente, um objeto indireto. Então, eu vou ter que colocar o quê? Lhe e lhes. Preciso dizer-lhes sobre a festa. Ok? Vamos continuar juntinhos. Letra C. Todos juntos prepararam a ceia de Natal. Aqui eu tenho esse a, é artigo, tá acompanhando o substantivo, a ceia de Natal. Então, eu vou usar o lá ou o lo. Só que eu tenho aqui, gente, um verbo que terminou com M. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Compraram no, venderam na. Toda vez que o verbo terminar com M, eu vou ter que colocar no, na, nos e nas. Então, aqui vai ficar dessa forma. Todos juntos prepararam na. E aí, esse na está substituindo ali a expressão a ceia de Natal. Letra D. A lista de convidados já está quase pronta, mas ainda preciso incluir meus amigos nela. Tem preposição aqui, gente? Não, não tem. Então, como é que vai ficar? A lista de convidados já está quase pronta, mas ainda preciso incluí-los nela. E esse los está substituindo ali os meus amigos. Letra E. Observe que a letra E é muito parecida com a letra F, só mudou um pequeno detalhe. Então, cuidado ali. Na letra E, nós vamos substituir a expressão o convite por um pronome. Amanhã vou entregar o convite aos meus amigos. Amanhã vou entregá-lo aos meus amigos. E aí, esse lo substituiu a expressão o convite. Tá bom? Ficou no singular porque convite está no singular. Se fossem ali vários convites, amanhã vou entregar os convites aos meus amigos, aí eu poderia fazer, amanhã vou entregá-los. Mas como eu tenho um convite só, entregá-lo. Se precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo e aí depois você continua. Olha essa letra F. Amanhã vou entregar o convite aos meus amigos. Agora aqui eu vou substituir a parte final da frase, aos meus amigos. E aqui eu tenho uma preposição, a mais os, aos. Ou seja, eu vou ter que colocar aqui, gente, o lhes. Lhes é objeto indireto. Então, como é que vai ficar? Amanhã vou entregar-lhes o convite. E esse lhes é um objeto indireto que substituiu ali a expressão aos meus amigos. Letra G. É preciso conferir o cardápio da ceia de Natal. E aí eu vou ter que substituir o quê?
o cardápio da ceia de Natal por um pronome oblíquo. É preciso conferir lo, tá bom? Esse lo substituiu toda aquela parte final da nossa oração. Letra H. Eu vi Ana fazendo compras para a festa. E agora eu vou trocar a palavra Ana, substantivo próprio Ana, por um pronome oblíquo. Como é que fica? Eu a vi fazendo compras para a festa. E aí esse a não é artigo, tá, gente? Isso aqui é um pronome oblíquo, serviu para substituir o nome Ana. Letra I. O supermercado entregou as compras na hora combinada. E agora eu vou ter que tirar aquela parte ali, ó. As compras. Não pode mais. Como é que fica? O supermercado entregou as na hora combinada. Professora, por que não foi lá nem lo? Porque não terminou com R, tá bom? É entregou. Entregou. Então não tem como colocar entregou-las na hora combinada. Então o supermercado entregou-as na hora combinada. E letra J e última. O supermercado entregou as compras para Ana. E atenção agora, para finalizar. Temos uma preposição. Para é uma preposição. Ou seja, eu tenho aqui um objeto indireto. Para Ana é objeto indireto. Eu vou ter que colocar aqui o quê? Lhe. Resposta: o supermercado entregou-lhe as compras. Ok? Preencha o seu livro e a gente agora vai para a parte final da nossa atividade. Exercício número 16 parece difícil, gente, mas tenta entender comigo aqui que não é difícil, é bem simples. Eles colocaram 5 frases e eles destacaram algumas partes dessas frases. Nós vamos ver como é que ficaria cada uma delas se no lugar do que está em itálico a gente colocasse um pronome oblíquo. Como é que ficaria então a construção dessa oração? Vou fazer a primeira com vocês. Observa ali, ó. 1. O diretor recebeu os alunos no auditório da escola. Como é que ficaria ali a frase 1? Olha as alternativas, A, B e C. Ficaria o diretor recebê-los? O diretor os recebeu? Ou o diretor receber-lhes? Só pensa aí. Vou para 2. Entreguei aos pais a programação das solenidades festivas. Como é que ficaria? A. Entreguei-lhes. B. Igual. Entreguei-lhes. Ou C. Entregá-los. Vai anulando, gente. Se você viu, professora, essa alternativa é impossível. Já arrisca. Olha 3. Encontraram a menina chorando pelos corredores. Encontraram a. Letra A. Letra B. Encontraram na. Ou letra C. Encontraram na. Frase 4. Põe os livros sobre a mesa. Letra A. Põe-os. Letra B. Põe-nos. Ou letra C. Põe-nos. E a última. Gostaria de reencontrar os amigos para relembrarmos os velhos tempos de infância. Como é que ficaria ali? A. Reencontrá-los. B. Reencontrá-los. E C. Reencontrá-los. Ficou tudo igual. Então, a número 5 não ajuda nada, hein? Porque os verbos estão todos iguais. Qual que é a única alternativa que está correta quanto ao uso do pronome oblíquo dentro de uma oração? Acertou quem disse letra B. Os recebeu, entreguei-lhes, encontraram-na, põe-nos e reencontrá-los. Resposta certa, letra B. Questão 17 agora. Escolha uma das alternativas de acordo com o quê? Com a classificação sintática do termo em destaque e a substituição adequada do pronome. Olha a letra A. Ninguém notou a presença da garota. Qual que é a forma certa usando o pronome oblíquo? Ninguém a notou ou ninguém lhe notou? Observa que eu não tenho aqui nenhuma preposição. Se eu não tenho preposição, é um objeto direto. Ninguém a notou. Letra B, observa ali, já vou dar uma dica.
Diziam a ela que nunca progrediria na vida. E aí eu tenho esse a ela, esse a não é artigo, é como se fosse uma preposição. É como se eu falasse ali, ó, diziam para ela, ok? E aí eu vou substituir isso aí por um pronome oblíquo. Olha ali, vai ficar, primeira opção, um objeto indireto, diziam-lhe que nunca progrediria na vida, ou vai ter que ser um objeto direto, diziam-na que nunca progrediria na vida. E aí, jovens, resposta certa? Objeto indireto. Por quê, professora? Preposição. A ela, para ela. Se tem preposição, minha filha, meu filho, é indireto. Tem que saber isso aqui, gente. Tem que saber. Tô quase na sua casa, escrevi isso na parede do seu quarto. Se tem preposição, é indireto. Objeto indireto. Se não tem, é objeto direto. Por favor, lembre-se disso. Letra C. Seria certo esconder dela toda a verdade? E agora eu vou substituir ali, ó, dela por um pronome oblíquo. Vamos lá. Primeira opção, objeto direto. Seria certo escondê-la toda a verdade? Ou objeto indireto, seria certo esconder-lhe toda a verdade. Esse dela, gente, é de mais ela. De preposição mais ela. Se é uma preposição mais um pronome, vai ser um objeto direto ou indireto? Eu acho que eu ouvi a resposta certa. Se você falou que é um objeto indireto, parabéns! Porque é, de fato, um objeto indireto. De mais ela, dela, se tem preposição, é objeto indireto. E aí a última letra D, de Danoninho, levou a neta à escola muito antes do horário previsto. E aí eu tenho aqui, ó, a neta, esse a, gente, não é preposição, é um artigo, está acompanhando o substantivo. A neta, o neto, as netas, os netos. É um artigo definido. Como é que vai ficar? Primeira opção, um objeto direto, levou-a à escola muito antes do horário previsto, ou objeto indireto, levou-lhe à escola muito antes do tempo previsto. E aí, gente, quando não tem preposição é o quê? Acertou quem disse objeto direto. Pessoal, com esse pensamento, praticamente acabamos mais um capítulo do nosso livro. Faltou só um pouquinho ali de acentuação, que eu vou entrar com a musiquinha de novo, nós vamos treinar aqui, e aí já vamos nos preparar para um novo capítulo de estudos na nossa aula de língua portuguesa. Pessoal, eu peço que, por favor, se você ainda tem dúvida em relação a esse conteúdo, seria importante que você assistisse novamente um vídeo sobre transitividade verbal. Você tem que saber isso aí. Tem que saber o quê? Identificar se o objeto é direto ou indireto. Se tiver uma preposição, vai ser um verbo transitivo indireto, com um objeto indireto. Agora, se eu não tenho preposição, não tenho, só tenho um artigo, vai ser um verbo transitivo direto e eu vou ter um objeto direto, tá bom? Eu vou revisar isso aqui com vocês na aula ainda, nós vamos treinar mais um pouquinho, vai dar tudo certo, tá bom, gente? Fique calmo e a gente se vê novamente futuramente, semana que vem, amanhã ou sei lá quando, assim eu espero. Tchau, gente, e até a nossa próxima aula. Falei demais, né, gente? Essa aula ficou bem longa. Ai, peço perdão, mas é que esse conteúdo dependia de muita introdução, coisa do passado, do sexto ano, que eu tinha que relembrar. Então, me perdoem pelo tamanho dessa aula aqui, tá bom? Beijo!